Velha inútil, passe o Natal sendo um problema de outro. Essas foram as palavras exatas que minha nora Fernanda gritou para mim na véspera do Natal, enquanto jogava minha mala na calçada gelada e trancava a porta da minha própria casa. Ela não sabia que a mulher que eu ajudaria naquela noite fria era a promotora de justiça doutora Cristina Mendonça, que investigava ela há meses por estelionato contra idosos em 3 cidades diferentes. Meu nome é Dona Carmen da Silva. Tenho 67 anos. Sou viúva aposentada e mãe de 3 filhos que criei sozinha, depois que meu marido José morreu em um acidente de trabalho quando eles ainda eram pequenos. Durante 45 anos trabalhei como enfermeira no Hospital Municipal São Vicente, cuidei de centenas de pacientes, presenciei milagres e tragédias, aprendi a ler pessoas como um livro aberto. Esta é a história de como minha própria nora tentou me destruir no Natal, mas acabou destruindo a si mesma. Você que é sogra e já sofreu humilhação de nora interesseira, deixa o like neste vídeo porque você vai se identificar com cada palavra que vou falar aqui. Eu recebi essa menina de braços abertos quando meu filho Paulo trouxe ela para casa há 5 anos. Pensei que tinha ganhado uma filha, que finalmente teria alguém para dividir o cuidado da família, alguém para continuar as tradições que construí ao longo de uma vida inteira. Como eu estava enganada. Deixa eu te contar como tudo começou, desde o princípio. Nasci em 1957, numa família simples do interior de Minas Gerais. Meu pai era operário e minha mãe costureira. Aprendi desde pequena que na vida nada cai do céu, que tudo se conquista com trabalho, honestidade e perseverança. Aos 18 anos vim para São Paulo estudar enfermagem numa escola técnica, dormindo em pensão de freiras e trabalhando de madrugada numa padaria para pagar os estudos. Foi numa festa da igreja que conheci meu José. Ele era eletricista, homem trabalhador e de caráter. Casamos em 1980, eu com 23 anos e ele com 25. Nossa lua de mel foi um final de semana em Aparecida do Norte. Não tínhamos dinheiro para mais, mas éramos felizes com pouco. José sempre me apoiou na carreira. Dizia que eu tinha nascido para cuidar de pessoas. Nosso primeiro filho, Ricardo, nasceu em 1982. Paulo veio em 1985 e a Júlia em 1988. Eram 3 crianças pequenas, eu trabalhando em plantões no hospital e José fazendo bicos de eletricista nos finais de semana. A vida era corrida, mas éramos uma família unida. Eu cozinhava feijão com osso para a semana toda, costurava as roupas das crianças, aproveitava cada centavo. A tragédia aconteceu em 1995. José estava instalando fiação numa obra quando levou um choque elétrico fatal. Morreu na hora, aos 40 anos, deixando eu sozinha com 3 filhos de 13, 10 e 7 anos. Pensei que meu mundo tinha acabado. Chorei durante meses, mas sabia que não podia desistir. Tinha 3 vidas dependendo de mim. Meu filho Paulo sempre foi o mais carinhoso dos 3, o que sempre ficou mais perto de mim. Quando o pai morreu, ele tinha apenas 10 anos e se tornou meu companheiro. Me ajudava com tudo em casa. Levava a irmã na escola, ajudava o Ricardo com a lição, me esperava acordado quando eu voltava do plantão da madrugada. Cresceu sendo um homem trabalhador, honesto, conseguiu se formar em administração e tinha um bom emprego numa empresa de construção. Trabalhei plantões duplos durante anos para dar educação de qualidade para meus filhos. Escola particular, cursinho, material escolar, uniforme, nunca faltou nada. Passei noites em claro cuidando de pacientes para conseguir pagar as contas. Meus filhos eram minha motivação, meu orgulho, minha razão de viver. A casa onde moro, comprei em 1998 com o dinheiro do seguro do José e muita economia. 3 quartos, uma sala, cozinha americana e um quintal pequeno, mas bem cuidado, no bairro Vila Madalena. Cada tijolo dessa casa tem meu suor. Cada móvel foi comprado com sacrifício. É simples, mas é minha fortaleza, meu porto seguro. Depois que me aposentei em 2019, vivo com minha pensão de 1.800 reais e ainda faço uns bicos como cuidadora de idosos, quando preciso de uma renda extra. Não é muito,
Mas sempre me virei sozinha e ainda conseguia ajudar os filhos quando precisavam. Nunca pedi nada para ninguém, sempre foi o contrário. Ricardo, meu filho mais velho, casou cedo com uma moça boa e se mudou para São Paulo, capital. Trabalha numa multinacional e tem 2 filhos lindos que vêm me visitar nas férias. A esposa dele, Patrícia, sempre me tratou com respeito e carinho. É assim que deve ser o relacionamento entre sogra e nora, baseado em amor e respeito mútuo. Júlia, minha caçula, está terminando o curso de enfermagem na mesma escola onde me formei. Mora comigo até hoje e é minha companheira de todas as horas. Ela que me ensinou a mexer no celular, que me explica essas coisas de internet. Uma menina de ouro, minha sucessora na profissão que tanto amo. Aos 28 anos, Paulo me trouxe a Fernanda para conhecer. Uma moça bonitinha, de 26 anos, que trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica no centro da cidade. Cabelo loiro bem arrumado, unhas sempre feitas, roupas de marca. Logo de cara me chamou a atenção que ela tinha padrão de vida alto demais para o salário que ganhava. No começo, ela era toda educada comigo, me chamava de Mãe Carmen, dizia que eu era a sogra dos sonhos dela. Que sorte do Paulo ter uma mãe tão especial, ela falava. A senhora cozinha melhor que minha mãe, elogiava. Que mentirosa! Se soubesse o que me esperava... A Fernanda sempre elogiava minha casa. Dizia que eu tinha muito bom gosto, que sabia decorar com pouco dinheiro. A senhora é muito sábia, Mãe Carmen. Tem um dom para deixar tudo bonito e aconchegante, ela falava. Eu me derretia toda, pensando que finalmente meu filho tinha escolhido uma companheira que me respeitava e valorizava nossa família. Minha casa sempre foi o ponto de encontro da família. Todo domingo tinha almoço aqui. Todos os aniversários, formaturas, datas especiais. Era eu quem organizava tudo, quem cozinhava para todo mundo, quem guardava as tradições da família. Os netos do Ricardo vinham passar as férias aqui, aprender as receitas da vovó, ouvir as histórias de quando os pais eram pequenos. Quando eles namoravam, a Fernanda vinha aqui em casa todo final de semana. Eu fazia aqueles almoços especiais que o Paulo gostava desde pequeno. Meu famoso escondidinho de carne seca, minha farofa de banana que é receita da minha mãe, meu bolo de fubá que derrete na boca. Ela comia tudo, elogiava minha comida, pedia receitas com insistência. Quero aprender tudo com a senhora para cuidar bem do Paulo, ela dizia olhando nos meus olhos com cara de santa. Ensina para mim o tempero do feijão? E essa farofa maravilhosa? Quero que o Paulo sempre tenha a comida de casa que ele está acostumado. Que encenação bem feita! Como mãe experiente, eu deveria ter percebido os sinais. Mas estava tão feliz de ver meu filho apaixonado, de pensar que ele tinha encontrado uma boa mulher que ia cuidar dele como eu sempre cuidei. A experiência de mulher me falhou dessa vez, admito. O amor de mãe às vezes cega a gente para certas verdades que estão na nossa cara. No começo do namoro, ela sempre perguntava sobre a nossa família, sobre minhas outras noras, sobre como eu criava os netos. Mostrava muito interesse, dizia que queria ser como eu quando fosse mãe. A senhora criou 3 filhos maravilhosos sozinha. É uma guerreira. Eu tenho muito a aprender com a senhora. Ela falava com admiração fingida. O que fiz depois que descobri a verdade sobre essa víbora? Meu filho Paulo nunca imaginou que sua mãe era capaz. Nunca subestime uma mãe de família que passou a vida protegendo seus filhos e construindo um lar. A gente pode parecer frágil por fora, especialmente quando chega na terceira idade, mas quando alguém mexe com nossa família, mostramos do que somos feitas. Durante 45 anos como enfermeira, aprendi a ler pessoas como ninguém. Vi de tudo naqueles corredores de hospital. Gente boa passando dificuldade, gente ruim fingindo ser vítima, família se destruindo por dinheiro, filhos abandonando pais idosos. Desenvolvi um 6º sentido para detectar falsidade, mas o amor de mãe me cegou com a Fernanda. Criei meus 3 filhos com muito sacrifício e muito amor. Trabalhava plantões duplos para pagar escola particular, uniforme, material escolar, cursinho pré-vestibular. Nunca faltou nada para eles, mesmo sendo só eu. Eles sabem o valor de tudo que tiveram,
respeitam o que conquistei, honram a memória do pai. Paulo, por ser o do meio, sempre foi meu mais carinhoso e protetor. Quando cresceu, me ajudava com as contas da casa, me acompanhava no médico, me ligava todo dia para saber se eu estava bem. Era meu companheiro, meu confidente, meu braço direito. Por isso doeu tanto quando ele se afastou de mim por causa dessa peste. Fernanda parecia adorar nossa dinâmica familiar. Sempre se oferecia para ajudar na cozinha, para arrumar a mesa, para servir os convidados. Que família linda vocês são, mãe Carmen. Quero que nossos filhos cresçam assim também, unidos e com tanto amor. Ela me dizia com lágrimas nos olhos. Cada palavra era calculada para me conquistar, para me fazer baixar a guarda completamente. Ela estudou nossa família como um predador estuda sua presa. Sabia exatamente onde tocar para despertar minha confiança, minha proteção maternal, meu desejo de ter uma filha mulher por perto. Olho para trás agora e vejo como fui ingênua. Mas não me arrependo de ter coração aberto. O problema não é confiar. O problema é quando pessoas maldosas se aproveitam da nossa bondade. Se você é sogra e está passando por algo assim, segura firme aí porque minha história vai te mostrar que a verdade sempre vem à tona, por mais bem escondida que esteja. Quando ela começou a namorar meu filho, a Fernanda realmente parecia uma menina de família. Falava dos pais com carinho, dizia que eles moravam em Guarulhos e tinham um pequeno mercado no bairro. Contava que tinha 2 irmãs mais novas, que ajudava a família financeiramente, que sonhava em ter filhos e uma casa própria. Tudo mentira bem ensaiada. Ela tinha emprego fixo na clínica, se vestia de forma simples, mas sempre arrumadinha, falava baixinho e educadamente. Paulo estava apaixonado perdido, falava dela o tempo todo. Mãe, a Fernanda é diferente de todas que eu já namorei, ele me dizia. Ela é séria, trabalhadora, tem os pés no chão. Realmente era diferente. Era muito mais perigosa e calculista. Logo percebi que ela sempre tinha uma opinião sobre tudo na minha casa, mas de forma muito sutil no começo. Ai, mãe Carmen, que pena que a senhora não tem uma televisão maior, ia ficar tão bom aqui na sala. Ou então, nossa, se essa cozinha fosse toda americana, ficaria muito mais moderna, daria para a família toda se reunir. Sempre com jeitinho meigo, como se fosse só um comentário inocente de quem queria o melhor para a família. Mas eu percebia que ela estava mapeando minha casa, avaliando tudo que eu tinha. Que geladeira boa é essa, mãe Carmen? É novinha, né? Esse sofá é muito confortável. Quanto custou? Perguntas aparentemente normais, mas que hoje sei que eram espionagem. Ela começou a afastar meu filho de mim devagarzinho, como cobra que aperta suas vítimas aos poucos sem elas perceberem. Inventava sempre uma desculpa para eles não virem no domingo. Ai, Paulo, vamos aproveitar que é nosso único dia livre para fazermos algo só nós 2. Ou, sua mãe não vai se importar se faltarmos desta vez, né? Ela sabe que vocês se amam. Preciso te conhecer melhor, Paulo. Quando a gente casa, quero saber tudo sobre você. Ela dizia para justificar o afastamento. É normal os namorados quererem ficar mais sozinhos no início, eu pensava, tentando ser compreensiva. Mas no fundo já sentia que estava perdendo meu filho para uma influência estranha. Quando questionava o Paulo sobre a ausência nos almoços de domingo, ele ficava na defensiva. Mãe, a Fernanda não está se sentindo à vontade ainda. É normal, ela precisa de tempo para se acostumar com a família. Sempre colocando as necessidades dela em primeiro lugar, como se eu fosse uma estranha inconveniente. As primeiras investidas financeiras começaram uns 6 meses depois do início do namoro. Ai, mãe Carmen, será que a senhora pode me emprestar 200? Meu salário atrasou e preciso pagar o cartão urgente, senão vai para o SPC. Como mãe que sempre ajudou os filhos nas dificuldades, achei normal ajudar a namorada do meu Paulo também. Emprestei exatos $200 naquela primeira vez, anotando num caderninho como sempre fiz com empréstimos para os filhos. Ela prometeu devolver na semana seguinte, mas quando chegou o prazo, apareceu com outra história. Ai, desculpa, mãe Carmen, mas surgiu uma emergência em casa. Minha irmã mais nova ficou doente e precisei ajudar com o remédio.
Semana que vem eu trago certinho, juro. E assim foi por meses. Sempre uma emergência, sempre uma desculpa, sempre uma história tocante. Nunca o dinheiro de volta. Meu pai teve problema no mercado. Minha mãe precisou fazer exame. A irmã perdeu o emprego. Eu ia anotando tudo, mas confiando que eventualmente seria ressarcida. Depois vieram pedidos maiores e mais elaborados. Mãe Carmen, meu pai teve um problema cardíaco e precisa de 500 reais para fazer um cateterismo particular. O SUS está com fila de 6 meses. A senhora pode ajudar? É questão de vida ou morte. Claro que ajudei. Como negar ajuda para um problema de saúde tão grave? Só descobri muito depois que era tudo mentira, que o pai dela estava perfeitamente bem e trabalhando normalmente no suposto mercado que nem existia. Ela tinha estudado minha personalidade e sabia que eu jamais negaria ajuda para questões de saúde. Como enfermeira, esse sempre foi meu ponto fraco. Ela usava meu filho para validar e pressionar nos pedidos. Paulo, conta para sua mãe como estou preocupada com meu pai. Ela é tão boa, tenho certeza que vai entender nossa situação. O coitado do meu filho, apaixonado e manipulado, sempre me pedia para ajudar. Mãe, você sabe que eu pagaria se pudesse, mas meu salário mal dá para minhas contas. Quando eu casar com ela, vamos devolver tudo. O noivado foi anunciado depois de 1 ano de namoro. Paulo me chamou para conversar e disse que queria casar com a Fernanda. Ela é a mulher da minha vida, mãe. Quero construir uma família com ela. Eu fiquei feliz, claro, mas já começava a ter um friozinho na barriga por causa dos constantes pedidos de dinheiro. O casamento foi outra sangria completa. Mãe Carmen, a senhora que tem experiência com organização, me ajuda a planejar? Quero fazer algo simples, mas bonito, nada muito caro. Simples? A festa acabou custando 18 mil reais e adivinha quem pagou quase tudo? Esta trouxa aqui que acreditou em todas as lágrimas de crocodilo. É só um empréstimo, mãe Carmen. Quando voltarmos da lua de mel, a gente acerta tudo direitinho. Ela prometia com as mãos no coração. Meus pais estão numa situação muito difícil no mercado, não podem ajudar agora, mas depois do casamento vamos nos organizar melhor. Paguei o buffet de 8 mil reais, paguei a decoração de 3 mil reais, paguei a música de 2 mil reais, paguei até o vestido da noiva que custou 1.800 reais. É que sempre sonhei em usar um vestido específico, mãe Carmen. A senhora entende o sonho de uma noiva, né? Como negar o sonho de uma filha postiça no dia do casamento? A lua de mel em Maceió também foi financiada por mim, mais 3.500 reais. É nossa primeira viagem juntos como casal, mãe Carmen. Vai ser inesquecível. Inesquecível mesmo, considerando que financiei a lua de mel com o dinheiro que juntei, cuidando de pacientes particulares aos fins de semana durante 2 anos. Depois do casamento, quando eles foram morar juntos num apartamento alugado no Tatuapé, começou outro tipo de exploração mais sutil, mais constante. Mãe Carmen, Paulo falou que a senhora tem uma televisão de 42 polegadas, guardada no quarto que quase não usa. Será que pode emprestar para a gente? A nossa é muito pequena. Era a TV do meu quarto, que eu assistia de noite antes de dormir e nos finais de semana quando estava cansada demais para sair da cama. Mas emprestei pensando que era temporário, que assim que eles se estabelecessem financeiramente, devolveriam. Mais uma vez, minha bondade sendo explorada. A senhora também tem aquele micro-ondas parado na despensa, né? O nosso quebrou e está tão caro consertar. Era o micro-ondas que eu guardava para emergências, que havia comprado com desconto especial para aposentados. Mas emprestei mesmo assim, porque família tem que se ajudar, segundo a filosofia que ela pregava. Fui perdendo espaço na vida do meu filho gradativamente, mas de forma tão sutil que quase não percebi no início. Antes ele me ligava todo dia para saber como eu estava, passava aqui em casa pelo menos 3 vezes por semana. Depois do casamento, só aparecia quando eu ligava insistindo várias vezes. Paulo está muito ocupado com a vida de casado, mãe Carmen. A senhora entende como é, né? Homem casado tem outras responsabilidades agora,
A Fernanda explicava quando eu questionava a ausência dele. Ele não pode mais ficar correndo para a casa da mãe toda hora. Isso não é saudável para o nosso casamento. Minha opinião não valia mais nada nas decisões importantes da vida dele. Antes o Paulo me consultava sobre tudo: qual carro comprar, qual curso fazer, onde investir o dinheiro da reserva de emergência. Depois que casou, eu só ficava sabendo das decisões depois que já estavam tomadas. Mãe, compramos um carro novo. Ele me ligava para avisar. Não para pedir opinião, mas para comunicar o fato consumado. A Fernanda pesquisou muito e achou esse modelo perfeito para nós. Quando eu perguntava sobre preço, financiamento, seguro, ele desconversava. A Fernanda entende muito mais dessas coisas do que eu, mãe. Na minha própria casa, eu me sentia estranha quando eles vinham me visitar, o que acontecia cada vez mais raramente. Ela chegava mexendo em tudo, reorganizando minhas coisas, dando palpites sobre decoração. Ai, mãe Carmen, se a senhora mudasse esses móveis de lugar, ficaria muito melhor. Quer que eu ajude a rearrumar? Quem era ela para mexer na organização da minha casa, construída e decorada ao longo de décadas? Esta estante ficaria melhor ali, esse quadro deveria estar naquela parede. Como se eu fosse uma velha incapaz de organizar meu próprio espaço. Como se precisasse da orientação de uma menina de 26 anos. O tratamento comigo foi mudando gradualmente de forma calculada. No começo, era Mãe Carmen, com carinho verdadeiro no olhar. Depois, virou só Carmen, de forma mais fria. Por último, ela mal me cumprimentava quando chegava. Me tratava como se eu fosse uma empregada inconveniente da casa, alguém que estava ali só para servir e depois sumir. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí embaixo, porque sei que você está passando pelo mesmo que eu passei. A gente pensa que está exagerando, que é ciúme de sogra possessiva, mas no fundo sabe que tem algo muito errado acontecendo com nossa família. Foi quando comecei a perceber o padrão de comportamento dela que tudo ficou claro na minha cabeça. Sempre que precisava de dinheiro, aparecia com uma história tocante e urgente. Sempre que eu questionava alguma coisa, ela usava o Paulo como escudo humano. Sempre que eu tentava me aproximar, ela criava uma barreira intransponível. Não era coincidência, não era personalidade difícil, não era incompatibilidade de gênios. Era a estratégia pura e simples de alguém que tinha objetivos muito específicos comigo e com minha família. Mas o que descobri no quarto deles numa tarde de domingo me fez tremer de raiva e finalmente abriu meus olhos completamente para o tipo de pessoa que minha nora realmente era. O pior foi quando nasceram os gêmeos, Miguel e Mariana, há 2 anos. Eu estava louca de felicidade para conhecer e ajudar a cuidar dos meus primeiros netos, mas a Fernanda controlava cada segundo das minhas visitas com eles. Eles estão dormindo, mãe Carmen. Hoje não é um bom dia, eles estão com cólica. O pediatra disse para evitar visitas até eles completarem 6 meses. Sempre uma desculpa médica ou de cuidado para me manter longe dos meus próprios netos. Quando eu finalmente conseguia vê-los, era por períodos curtíssimos e sempre sob supervisão rigorosa dela. Não pode pegar no colo assim, mãe Carmen. Cuidado com o pescoço do bebê. Melhor deixar eu trocar a fralda, eles estão acostumados comigo. Como se eu, que fui enfermeira por 45 anos e criei 3 filhos sozinha, não soubesse cuidar de bebê. Era uma humilhação constante, um desrespeito total à minha experiência como mãe e profissional da saúde. Mas eu aguentava tudo para poder ver os netinhos, mesmo que fosse por poucos minutos. Quando entrei no quarto para guardar as roupinhas que tinha comprado para os gêmeos naquela tarde de domingo, nunca imaginei que encontraria a prova definitiva de que minha nora estava me roubando sistematicamente há anos. Abri a gaveta da cômoda onde eles guardavam os documentos e meu coração quase parou. Encontrei um maço de extratos bancários com meu nome, mas de uma conta que eu nem sabia que existia no Banco do Brasil. Como assim uma conta em meu nome sem eu saber? Peguei os papéis com as mãos tremendo e vi movimentações de milhares de reais que eu nunca fiz. Vi documentos com minha assinatura perfeitamente falsificada, comprovantes de empréstimos consignados feitos em meu nome,
cartões de crédito que eu nunca pedi nem autorizei. Tinha até uma procuração falsa dando poderes para ela movimentar minhas contas. A perfeição da falsificação me deixou apavorada. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei tudo no chão. Como ela conseguiu todos esses documentos pessoais meus? Como teve acesso a essas informações confidenciais? Como conseguiu abrir conta em meu nome sem eu saber? Como falsificou minha assinatura com tanta perfeição? Comecei a vasculhar minhas coisas em casa desesperadamente assim que cheguei. Liguei para todos os bancos onde tinha conta e descobri um universo paralelo de movimentações que eu desconhecia completamente. A senhora está em débito de R$ 47 mil só neste banco, dona Carmen. A atendente me informou. Senti o chão fugir dos meus pés. Como assim débito de 47 mil? Eu nunca fiz compras nesse valor. Minha aposentadoria é de R$ 1.800 e eu sou uma pessoa controlada financeiramente. Anoto todos os gastos num caderninho desde que me aposentei. Pedi para a atendente ler todas as movimentações dos últimos 3 anos e fiquei horrorizada. Compras no cartão de crédito em lojas que eu nunca pisei na vida. Saques em caixas eletrônicos de bairros que nem conheço. Transferências para contas de pessoas que nunca ouvi falar. Pagamentos de financiamentos que eu jamais fiz. Era como se outra pessoa estivesse usando minha identidade para viver uma vida paralela. Descobri que foram exatos R$ 127 mil ao longo de 3 anos e 2 meses que ela me roubou de diferentes formas criminosas. Empréstimos fraudulentos, usando meu CPF, cartões clonados e usados sem meu conhecimento, cheques falsificados com minha assinatura, compras online com meus dados pessoais roubados. Ela tinha acesso total às minhas informações pessoais mais confidenciais e usou minha boa-fé para me destruir financeiramente aos poucos. O plano era tão bem arquitetado que eu só descobri quando já estava com o nome sujo na praça, devendo uma fortuna que nunca imaginei dever. O pior foi perceber que meu próprio filho pode ter facilitado ou pelo menos sabido de alguma coisa. Como ela conseguiu minha certidão de nascimento original? Meu CPF? Números de documentos que só eu e meus filhos sabíamos? Alguém teve que dar essas informações para ela. E quem mais poderia ser além do Paulo? Quando questionei meu filho sutilmente, ele ficou nervoso e na defensiva. Mãe, a Fernanda às vezes me pede seus documentos para resolver questões do plano de saúde dos netos. É normal, ela cuida de toda a parte burocrática da família. Desculpa esfarrapada que não convenceu nem ele mesmo. Senti uma fúria de mãe protetora que nunca tinha experimentado antes na vida. Pensei em tudo que trabalhei para juntar esse pouco que tinha, nos plantões duplos no hospital carregando pacientes pesados, nos fins de semana que deixei de descansar para cuidar de idosos particulares por R$ 50 a diária. Tudo sendo sugado por uma sanguessuga profissional que eu recebi como filha do coração. Cada centavo roubado representava horas da minha vida dedicadas ao trabalho, sacrifícios pessoais, renúncias que fiz para ter uma reservinha na velhice. E ela estava destruindo tudo com a mesma frieza que se mata uma barata. Ela falsificou minha assinatura com perfeição técnica que assustava. Descobri que tinha treinado copiando meu nome de receitas médicas antigas que eu guardava de quando meu marido José estava doente com diabetes. Que nível de planejamento psicopático é esse? Usar documentos sagrados da memória do meu falecido marido para me roubar. Ela estudou minha caligrafia durante meses, aproveitando cada visita à minha casa para fotografar assinaturas em documentos que eu deixava sobre a mesa. Usava a desculpa de ajudar a organizar para vasculhar meus papéis e memorizar cada detalhe da minha letra. A rede de mentiras era muito maior e mais organizada do que eu imaginava. Descobri que a família inteira dela não só sabia como participava ativamente do esquema criminoso. A irmã mais velha trabalhava numa financeira e facilitou vários empréstimos fraudulentos usando informações privilegiadas.
A mãe dela recebia parte do dinheiro roubado de mim para manter a boca fechada e ajudar nas histórias de emergências familiares. O tal pai doente que precisava de exames caros estava perfeitamente bem e participava das reuniões para decidir quanto roubar de mim a cada mês. Era uma verdadeira organização criminosa familiar usando meu nome e minha confiança. Tinham dividido papéis. A Fernanda seduzia e manipulava meu filho, a irmã facilitava os empréstimos, a mãe criava as histórias de emergência e o pai ficava doente sempre que precisavam de quantias maiores. Até algumas amigas dela estavam envolvidas no esquema. Descobri conversas no WhatsApp que ela esqueceu abertas no computador do Paulo, onde elas riam da sogra trouxa, que facilitava tudo para elas. Uma dizia: "Essa velha é muito boba mesmo, qualquer história dramática ela acredita e solta a grana." Outra respondia: "O dinheiro dessa burra vai ajudar a Fernanda a abrir o salão de beleza dos sonhos dela. Mais uns 6 meses sugando a coroa e ela consegue o valor total." Ler aquilo foi como levar um tiro no coração. Ser chamada de velha burra por pessoas que eu nem conhecia, que se beneficiavam do meu dinheiro roubado. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora igual eu fiquei. Eram mensagens debochando da minha idade, da minha simplicidade, da minha bondade maternal. A Carmen é muito inocente para a idade que tem. Parece que nunca viu maldade na vida. Facilita demais para quem quer se aproveitar dela. Era tudo calculado desde o primeiro dia que ela pisou na minha casa 5 anos atrás. Não foi amor à primeira vista pelo Paulo. Não foi coincidência do destino. Ela escolheu meu filho estrategicamente porque pesquisou que eu era viúva, sozinha, com uma casa própria quitada e alguma reserva financeira de aposentada. A sogra boazinha que acreditava em qualquer lágrima de crocodilo tinha morrido naquele momento da descoberta. Decidi que ia mostrar para essa menina que ela tinha mexido com a mãe errada. Ela não conhecia Carmen da Silva, a enfermeira que enfrentou médicos arrogantes por 45 anos, que criou 3 filhos sozinha, sendo pai e mãe. O plano mestre dela era me deixar completamente endividada e desesperada para depois oferecer a salvação, comprando minha casa por um preço ridiculamente baixo. Ai, mãe Carmen, que situação terrível a senhora está passando. Mas não se preocupe, eu e o Paulo podemos comprar a casa da senhora para quitar todas essas dívidas. É o melhor negócio para todo mundo. A senhora fica livre das dívidas e nós conseguimos nossa casa própria. Ia me deixar sem nada, morando de favor na casa que foi minha, e ainda parecer a salvadora da pátria aos olhos da família. Olha como a Fernanda é boa, está ajudando a mãe do Paulo numa situação tão difícil. O cinismo e a maldade eram de níveis que eu nem imaginava que existissem. Descobri que ela já tinha até calculado exatamente quanto vale minha casa no mercado imobiliário atual. Tinha prints de sites de avaliação, contatos de pelo menos 5 imobiliárias diferentes, plantas baixas fotografadas, tudo organizadinho numa pasta digital que ela chamava de Projeto Casa da Carmen. Como se eu fosse apenas um projeto de investimento para ela lucrar. A pasta tinha cronogramas detalhados, planilhas de gastos, cálculos de quanto tempo seria necessário para me quebrar completamente. Estava tudo planejado. Dezembro de 2024 seria o momento perfeito para o golpe final, quando eu estaria desesperada com as dívidas e aceitaria qualquer oferta. Mas antes de agir contra ela, eu precisava reunir todas as provas irrefutáveis. Não podia errar, não podia deixar escapar nenhum detalhe importante, não podia dar chance para ela se safar com lábia ou manipulação. Essa cobra não ia conseguir rastejar para fora dessa armadilha que ela mesma criou. Como enfermeira experiente, aprendi que para tratar uma infecção grave e generalizada, você precisa identificar exatamente qual bactéria está causando o problema e usar o antibiótico específico na dose certa. E eu tinha acabado de identificar que tipo de infecção estava destruindo minha família. Fingi que não sabia de nada durante 3 semanas inteiras, que foram as mais difíceis da minha vida. Continuei sendo a sogra bobinha que acreditava em todas as mentiras dela.
Mas, na verdade, estava documentando cada movimento, cada palavra, cada gesto suspeito. Como enfermeira, aprendi a observar sinais vitais sutis. Agora estava observando os sinais criminosos da Fernanda. O mais difícil era olhar para ela nos olhos e fingir naturalidade quando ela vinha me visitar com os netos. "Oi, mãe Carmen. Trouxe os pequenos para dar um oi para a vovó", ela dizia com aquele sorriso falso. Eu abraçava os netinhos com o coração partido, sabendo que aquela mulher estava destruindo nossa família aos poucos. Comecei a anotar absolutamente tudo num caderninho que escondi dentro da Bíblia da minha mãe, no verso das páginas do livro de Provérbios. Horários que ela chegava em casa, ligações que fazia achando que ninguém estava ouvindo, sites que acessava no computador quando pensava que estava sozinha. Instalei um aplicativo no meu celular para gravar conversas telefônicas. Aprendi vendo tutorial no YouTube, imagina só. Uma senhora de 67 anos aprendendo tecnologia para desmascarar uma criminosa. A necessidade ensina qualquer coisa, e minha necessidade era proteger minha família dessa víbora. Procurei minha advogada, doutora Patrícia Mendes, que já me atendia há 15 anos em questões simples de aposentadoria e inventário do José. Quando mostrei todos os documentos que tinha encontrado e as anotações que estava fazendo, ela ficou completamente chocada. "Dona Carmen, isso é crime de estelionato qualificado contra a idosa. Temos material mais que suficiente para uma denúncia criminal", ela me garantiu. "Mas preciso de mais provas ainda", eu insisti. "Essa menina é muito esperta e tem a lábia muito boa. Se ela conseguir se explicar ou jogar a culpa no meu filho, pode escapar. Preciso de provas que não deixem margem para dúvida nenhuma." Doutora Patrícia concordou que quanto mais evidências tivéssemos, melhor seria na hora do confronto. Contratei uma investigadora particular com parte do dinheiro que ainda tinha na poupança da minha reserva de emergência. A Márcia Santos era ex-policial civil aposentada que se especializou em crimes financeiros contra idosos depois que a própria mãe foi vítima de golpe similar. Essa é mais uma golpista profissional, Dona Carmen. O modus operandi dela é típico de quadrilha especializada: seduzir homens jovens vulneráveis, conquistar a confiança da família toda, roubar sistematicamente e desaparecer quando a vítima não tem mais nada. Ela me explicou com conhecimento técnico que me impressionou. Márcia me ensinou técnicas de investigação que eu nunca imaginei que precisaria aprender. Como gravar conversas sem ser descoberta, como fotografar documentos discretamente, como rastrear movimentações financeiras, como identificar padrões de comportamento criminoso. Deixei a Fernanda se sentir completamente segura e confiante durante essas 3 semanas de investigação. Continuei emprestando pequenas quantias quando ela pedia. Continuei acreditando nas histórias dela, continuei sendo a sogra ingênua. Mas agora, cada real que ela pegava estava sendo documentado como prova adicional contra ela. "Mãe Carmen, será que a senhora pode me ajudar com 300? A creche dos gêmeos aumentou a mensalidade e estamos meio apertados este mês", ela pediu na 2ª semana da minha investigação. Entreguei o dinheiro normalmente, mas fotografei a nota promissória que ela assinou e gravei a conversa toda. Fingi estar cada vez mais confusa e dependente dela para questões financeiras. "Ai, Fernanda, não entendo nada dessas coisas de banco moderno. Você pode me ajudar a entender esses documentos que chegaram pelo correio?" Ela ficava radiante pensando que eu estava entregando o controle total das minhas finanças para ela. "Claro, mãe Carmen, a senhora sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa", ela respondia com os olhos brilhando de ganância mal disfarçada. "Vou cuidar de tudo para a senhora não se preocupar com essas burocracias chatas." Como se eu fosse uma velhinha senil incapaz de cuidar da própria vida. Criei várias situações específicas para flagrar ela no ato e ter provas irrefutáveis. Marquei 500 horrores em dinheiro vivo e deixei esquecido em cima da mesa da sala quando ela veio almoçar no domingo. Uma microcâmera que a investigadora me emprestou gravou ela olhando para os lados e pegando o dinheiro rapidamente. Depois perguntei casualmente se ela tinha visto o dinheiro, e ela olhou bem nos meus olhos e mentiu descaradamente. "Não vi dinheiro nenhum, mãe Carmen.
Tem certeza que deixou aqui? Mais uma prova da cara de pau impressionante dessa criminosa nata. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas que eu sabia que deixariam ela nervosa e poderiam gerar contradições nas mentiras dela. Fernanda, você lembra quando me pediu dinheiro emprestado para o exame do coração do seu pai? Como ele está de saúde agora? Melhorou? Ela gaguejava para inventar respostas coerentes, claramente desconfortável com as próprias mentiras que já tinha esquecido. Ah, sim, o pai. Está melhor, obrigada por perguntar. O exame deu tudo normal, graças a Deus. Mas o nervosismo nos olhos e a hesitação na voz entregavam a farsa. Consegui o número do telefone da família dela através da investigadora e fiz uma ligação teste para verificar as mentiras sobre a saúde do pai. Liguei me apresentando como amiga da igreja da Fernanda, perguntando pelo pai que tinha feito exames cardíacos recentemente. Exames cardíacos? Que exames? Meu marido está com a saúde perfeita, obrigada. A mãe dela respondeu com certa estranheza. Deve ter confundido com outra pessoa. Mais uma mentira comprovada e documentada para usar contra ela no momento certo. Tentei abrir os olhos do meu filho de forma indireta, sem confrontar ninguém ainda. Paulo, você não acha que a Fernanda anda muito estressada ultimamente com questões de dinheiro? Talvez vocês devessem procurar um consultor financeiro para organizar melhor o orçamento familiar. Mas ele estava completamente cego pela manipulação dela, sempre saindo em defesa imediata. Mãe, a Fernanda é muito responsável com dinheiro. Você está imaginando coisas. Ela cuida muito bem de todas as nossas contas. O coitado nem imaginava que era justamente isso o problema. Precisava proteger meus netinhos de toda essa situação criminosa que estava se desenrolando. Comecei a observar mais atentamente como ela tratava as crianças quando achava que ninguém estava prestando atenção. Miguel e Mariana eram tratados mais como empecilhos do que como filhos queridos. Ela só demonstrava carinho maternal quando tinha audiência, principalmente na presença do Paulo ou minha. Sozinha com as crianças, eu a via pelo reflexo do vidro da cozinha sendo impaciente, falando áspero, deixando ele chorando no berço por períodos longos enquanto mexia no celular. Algumas vizinhas antigas começaram a me contar coisas estranhas que tinham observado e acharam suspeitas. A dona Lourdes, do apartamento da frente, viu a Fernanda várias vezes recebendo envelopes grossos de dinheiro de um homem desconhecido na porta do prédio onde ela morava antes de casar. A dona Rosa, que mora no térreo, escutou ela conversando no telefone sobre finalizar o grande negócio até dezembro e conseguir a documentação da casa. As peças do quebra-cabeça iam se encaixando perfeitamente e formando um quadro assustador da realidade. Até parentes da própria Fernanda começaram a me procurar para contar a verdade. A prima dela, Carla, teve coragem de vir na minha casa me avisar. Dona Carmen, preciso contar uma coisa muito séria sobre a Fernanda. Ela já fez isso antes com a nossa avó, roubou tudo que a velhinha tinha juntado na vida e depois desapareceu. A vovó ficou na miséria e morreu de desgosto. A senhora precisa se proteger urgente. Finalmente, alguém da família dela com coragem e caráter para falar a verdade e tentar evitar que outra idosa fosse destruída pelos esquemas criminosos dessa mulher. Ela é especialista nisso, Carla me contou chorando. Escolhe sempre famílias com pessoas idosas que têm patrimônio e são bondosas demais. A investigadora Márcia descobriu que a Fernanda já tinha antecedentes criminais registrados em pelo menos 3 cidades diferentes do interior de São Paulo. Sempre o mesmo esquema: seduzir homens jovens para ter acesso às mães ou avós deles, roubar sistematicamente e mudar de cidade quando o esquema era descoberto. Uma das vítimas anteriores perdeu a casa onde morava há 40 anos, Dona Carmen. Outra teve depressão tão severa que precisou ser internada. Ela é uma predadora serial de idosas. Márcia me mostrou as evidências que tinha conseguido através de contatos na Polícia Civil. Se você quer ver essa nora criminosa se dando mal de vez,
Compartilha este vídeo porque o que vem agora vai ser satisfação pura para toda sogra que já sofreu nas mãos de nora interesseira. Juntei provas suficientes para derrubar um governo inteiro. Extratos bancários, conversas gravadas, depoimentos de testemunhas, fotografias, registros detalhados de todas as mentiras. Durante essas semanas de investigação, ela estava ficando cada vez mais ansiosa e agressiva, porque o cronograma do plano dela estava atrasado. Em dezembro, eu deveria estar desesperada e quebrada financeiramente, implorando para ela me ajudar comprando minha casa. Mas dezembro chegou e eu continuava agindo normalmente. Percebi que ela estava desconfiando que eu podia saber de alguma coisa quando começou a ser mais direta e agressiva comigo. Mãe Carmen, a senhora não acha melhor eu assumir o controle dos seus papéis e contas? Idosos às vezes ficam confusos com essas coisas modernas de banco. Era exatamente a deixa que eu esperava para ela tentar dar o golpe final e me declarar incapaz. Posso falar com um advogado amigo meu para organizar uma procuração geral, ela sugeriu com falsa preocupação. É para proteger a senhora de possíveis problemas futuros. O plano estava completamente montado para destruir ela. A investigadora tinha contatos diretos na Promotoria de Justiça especializada em crimes contra idosos. Minha advogada tinha preparado toda a documentação legal necessária. As câmeras estavam estrategicamente instaladas. As principais testemunhas estavam avisadas e preparadas. Era só aguardar ela dar o próximo passo em falso para ativar todo o esquema e mostrar para essa criminosa que tinha escolhido a vítima errada. Chegou a hora do acerto de contas definitivo com essa peste que quase destruiu minha família. Mas eu jamais imaginava que ela seria burra e desesperada o suficiente para dar o golpe final justamente na véspera do Natal, na frente dos próprios filhos pequenos, expulsando uma idosa de 67 anos da própria casa num dia santo. Foi aí que o destino colocou a pessoa certa no lugar exato para ela aprender que não se mexe impunemente com uma mãe de família que sabe se defender. Chegou no dia 23 de dezembro de 2024 e a Fernanda finalmente armou o escândalo que selou o destino dela para sempre. Tudo estava exatamente como ela havia planejado há meses. Ela queria que eu saísse de casa humilhada, desesperada, sem ter para onde ir nas festas de fim de ano, para eu aceitar gratamente a proposta dela de comprar minha casa por um preço vergonhoso. Mas o tiro saiu pela culatra de forma espetacular. O estopim foi quando questionei sobre R$ 1.200 que tinha sumido da minha conta corrente sem explicação. Fernanda, você sabe alguma coisa sobre esse desconto que apareceu aqui no extrato? Não me lembro de ter autorizado. Ela ficou nervosa e agressiva imediatamente, mostrando a verdadeira face que escondia há tanto tempo. Mãe Carmen, a senhora está ficando muito esquecida mesmo. Esse dinheiro foi para pagar a conta de luz atrasada da senhora. Eu que resolvi para não cortar a energia. Mais uma mentira deslavada, já que eu sempre pago todas as contas em dia e tenho os comprovantes organizados por data. Velha inútil, passe o Natal sendo um problema de outro. Ela finalmente gritou quando insisti em ver o comprovante do pagamento da luz. Foi aí que a máscara caiu completamente e ela mostrou quem realmente era. Jogou minha mala na calçada gelada com uma força que assustou até os gêmeos, que começaram a chorar desesperadamente. Os meus netinhos estavam presenciando a própria mãe expulsando a avó da casa dela no dia 23 de dezembro. Mamãe, por que está gritando com a vovó? A pequena Mariana perguntou com os olhinhos cheios de lágrima. Cala a boca e vai para o quarto, ela berrou para a criança de apenas 2 anos. Meu filho Paulo estava do lado dela, apoiando a expulsão da própria mãe. Mãe, você exagerou desta vez questionando a Fernanda. É melhor sair um pouco para todo mundo esfriar a cabeça e depois conversamos. Ele disse sem nem olhar nos meus olhos. A manipulação estava tão completa que meu próprio filho estava me expulsando. Vai passar o Natal na rua mesmo, velha chata. Vê se aprende a não meter o nariz onde não é chamada. Ela continuou gritando enquanto trancava a porta da minha própria casa. As risadas maldosas dela ecoavam pela janela enquanto eu me sentava no banco da praça gelada, em pleno inverno paulistano.
Me sentei no banco da praça em frente ao prédio, ignorando as risadas dela pela janela e as curiosas que começaram a se aglomerar para ver o escândalo. Era parte do plano sádico dela me ver humilhada publicamente, quebrada moralmente, sem dignidade nem autoestima para reagir. Mas o que ela não esperava é que eu tinha avisado a promotora doutora Cristina Mendonça que alguma coisa dramática ia acontecer nos próximos dias. Fica atenta, doutora. Cristina, ela está desesperada porque o cronograma dela atrasou. Pode tentar algo extremo. Eu tinha alertado na sexta-feira anterior. Ao ver uma mulher de aproximadamente 50 anos quase desmaiando de frio no mesmo banco da praça, entreguei meu único cobertor para ela sem hesitar. Era uma senhora bem vestida, mas tremendo muito de frio. Obrigada, minha filha. Você é um verdadeiro anjo enviado por Deus. Ela me disse com gratidão genuína. Conversamos por quase 1 hora sobre nossas vidas. Ela me contou que era promotora de justiça, que estava voltando de uma emergência do trabalho relacionada a crime contra idoso e o carro tinha quebrado ali perto. Quando contei minha situação, ela ficou completamente indignada. Como assim sua própria nora te expulsou da sua casa no dia 23 de dezembro? E você tem suspeitas fundamentadas de que ela está roubando você há anos? Ela perguntou com autoridade profissional que me tranquilizou imediatamente. Isso é crime gravíssimo, senhora. Foi quando descobri que Deus tinha colocado no meu caminho exatamente a pessoa certa, na hora exata. Meu nome é Cristina Mendonça. Sou promotora do Ministério Público especializada em crimes contra idosos. E, coincidentemente, tenho uma investigação em andamento sobre uma quadrilha que atua exatamente com esse tipo de golpe, ela me revelou. 1 hora e 15 minutos depois, a Fernanda empalideceu completamente ao ver as luzes dos veículos oficiais que chegaram na rua. Ela não esperava quem saiu da primeira SUV preta, a doutora Cristina Mendonça, promotora de justiça do Ministério Público, acompanhada de 2 delegados de Polícia Civil e uma assistente social. Boa noite. Sou a promotora Cristina Mendonça do Ministério Público de São Paulo e preciso falar urgentemente com a senhora Fernanda Costa Silva sobre denúncias formais de estelionato qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha contra a pessoa idosa. Ela anunciou quando a Fernanda desceu para ver o movimento. A cara de terror absoluto dela foi inesquecível e compensou todos os meses de humilhação que passei. As pernas ficaram bambas, o rosto ficou branco como papel, as mãos começaram a tremer visivelmente. Finalmente, a máscara de menina inofensiva tinha caído completamente na frente de todo mundo. Tem algum engano? Eu não fiz nada de errado. Ela tentou gaguejar, mas a voz saía fraca e pouco convincente. Deve ser alguma confusão. Eu sou uma pessoa honesta e trabalhadora. Mas quando não se tem caráter, fica difícil fingir inocência na hora do aperto. Subi para o apartamento acompanhada das autoridades e reuni toda a família na sala para colocar todas as provas na mesa de uma vez. Extratos bancários fraudulentos, conversas gravadas, documentos falsificados, fotografias, depoimentos de testemunhas, registros de mentiras, tudo organizadinho em pastas temáticas. Esta mulher roubou exatos R$ 127 mil de mim ao longo de 3 anos e 2 meses, usando 17 esquemas criminosos diferentes de estelionato. Expliquei para todos com a firmeza de quem tem certeza absoluta dos fatos. E tenho provas irrefutáveis de cada centavo roubado. A cara de pânico total dela quando viu o volume impressionante de evidências foi melhor que qualquer vingança que eu podia imaginar. Tentou usar a estratégia de sempre, chorar e fazer drama para despertar pena. Mãe Carmen, como a senhora pode pensar isso de mim? Eu amo esta família mais que minha própria vida. Mas não colava mais. Tinha gente séria demais na sala para ela conseguir manipular a situação com lágrimas de crocodilo. Dona Fernanda, por favor, pare com a encenação, a promotora disse com autoridade. Temos evidências suficientes para comprovar todos os crimes que a senhora cometeu. Toquei as gravações mais comprometedoras para todos ouvirem com suas próprias orelhas.
Essa velha é muito boba mesmo. Qualquer história dramática ela acredita e solta a grana na hora. A voz dela ecoava pela sala em alto e bom som. O dinheiro dessa burra vai ajudar a Fernanda a abrir o salão de beleza dos sonhos dela. Meu filho Paulo ficou completamente branco como papel ouvindo aquelas palavras. Ver a esposa que ele amava chamando a própria mãe de velha boba e burra foi o choque de realidade que ele precisava. Fernanda, isso é realmente sua voz? Você realmente disse essas coisas sobre minha mãe? Ele perguntou incrédulo. Paulo, não acredita nessa encenação toda. Sua mãe está inventando essas coisas porque tem ciúme de mim. Ela tentou reverter, mas era tarde demais. Essas gravações devem ser montadas. Isso não é minha voz. Desespero total de quem foi pega em flagrante. Mostrei cada documento falsificado, cada empréstimo fraudulento, cada cartão clonado, cada cheque adulterado. A promotora ia explicando juridicamente para meu filho. Paulo, sua esposa cometeu 17 crimes diferentes contra sua mãe. Isso dá entre 25 e 30 anos de prisão em regime fechado. Ele não conseguia falar nada, só balançava a cabeça em total desespero e descrença. Como eu fui tão cego, mãe? Como não percebi nada disso acontecendo na minha frente? Ele disse com voz embargada. O processo de manipulação tinha sido tão bem feito que ele realmente não tinha percebido nada. Meu filho finalmente ficou em estado de choque total ao descobrir com quem tinha casado e gerado filhos. Fernanda, é verdade tudo isso? Você realmente roubou minha mãe sistematicamente durante anos? Ele perguntou com a voz tremendo de emoção contida. Ela ainda tentou mentir e reverter a situação uma última vez. Paulo, você conhece sua esposa há 5 anos. Como pode acreditar nessa história maluca da sua mãe ciumenta e ressentida? Mas as provas eram irrefutáveis demais para qualquer tentativa de negação. A promotora foi impiedosa. Senhora Fernanda, temos aqui 127 evidências documentadas, 8 testemunhas, 15 horas de gravações e participação comprovada de outros membros da sua família. Não adianta tentar negar o que está mais que provado. Fernanda Costa Silva, você está presa pelos crimes de estelionato, qualificado contra a idosa, falsificação de documentos públicos, formação de quadrilha e apropriação indébita. O delegado Dr. Roberto anunciou solenemente. Ela foi algemada ali mesmo, na minha sala, na frente dos próprios filhos pequenos. As algemas clicaram nos pulsos dela com um som que vou lembrar para o resto da vida. Não pode ser assim. Eu tenho filhos pequenos. Eu sou inocente! Ela gritava enquanto era conduzida para a viatura. Mas justiça tardia é melhor que injustiça eterna. Consegui reaver 89 mil dos 127 mil roubados através do bloqueio imediato de todas as contas bancárias dela e dos cúmplices. O resto estava investido no tal salão de beleza que ela ia abrir com meu dinheiro suado, mas consegui bloquear até esses valores com a ajuda da promotoria. Pelo menos, a maior parte do meu dinheiro voltou, junto com a dignidade e o respeito da minha própria família. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na senhora desde o início. Meu filho chorou, pedindo desculpas de joelhos no chão. Eu estava cego, apaixonado por uma pessoa que nem existia de verdade. Meu filho pediu o divórcio litigioso imediatamente no dia seguinte, 24 de dezembro. Quero que ela perca a guarda das crianças também. Ele decidiu com firmeza. Não posso permitir que meus filhos sejam criados por uma criminosa. Finalmente o Paulo tinha enxergado a verdade sobre a cobra que estava dentro da nossa casa. Consegui a guarda provisória dos gêmeos porque ela estava presa preventivamente e meu filho precisava trabalhar o dia todo para sustentar a família. Miguel e Mariana finalmente puderam ficar com a vovó, que sempre quis cuidar deles com todo o amor do mundo. Vovó, por que a mamãe foi embora com os moços de uniforme? Eles perguntavam com inocência de criança. Expliquei de forma simples que a mamãe tinha feito coisas muito erradas e precisava ficar longe por um tempo para aprender a ser uma pessoa melhor. A nova dinâmica familiar está sendo absolutamente maravilhosa.
Meu filho voltou para casa comigo com os gêmeos e estamos reconstruindo nossa família como sempre deveria ter sido. Ele entendeu finalmente que lugar de mãe é lugar respeitado, que a experiência de vida vale infinitamente mais que lágrima de crocodilo de mulher interesseira. Estamos reconstruindo nossa relação familiar aos poucos, com muito diálogo e muito amor. Paulo está fazendo terapia psicológica para entender como foi manipulado tão facilmente por uma criminosa profissional. Mãe, ela sabia exatamente onde tocar emocionalmente para me convencer de qualquer coisa, ele me disse numa conversa. Agora ele pede minha opinião sobre tudo novamente, como fazia antes de conhecer essa peste. Decisões financeiras, questões do trabalho, educação dos filhos, planos para o futuro. Nunca mais vou tomar decisão importante sem consultar a senhora primeiro, ele prometeu. Aprendi definitivamente que sogra tem que ser esperta e jamais baixar a guarda completamente, mesmo com pessoas que parecem de família. A experiência de mulher que criou filhos sozinha e trabalhou 45 anos é mais valiosa que toda a lábia de nora interesseira. Nunca mais vou confiar cegamente em alguém que chega na minha vida querendo se apropriar rapidamente do que construí com tanto sacrifício ao longo de décadas. Bondade, sim, mas com limites claros e olhos bem abertos para sinais de manipulação. A Fernanda foi condenada em primeira instância a 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado e teve que pagar indenização de 50 mil reais por danos morais, além da devolução integral dos valores roubados. A justiça foi feita de forma exemplar. Durante as investigações, descobriram que ela tinha mais 4 vítimas idosas em cidades vizinhas, todas mães de homens que ela seduziu especificamente para ter acesso ao patrimônio das famílias. O esquema criminoso dela era mais amplo e organizado do que qualquer um imaginava. 2 das outras vítimas perderam suas casas completamente. Uma delas, Dona Iracema, de 72 anos, teve que ir morar num asilo porque ficou sem nada depois que a Fernanda e a quadrilha dela roubaram todos os bens da família. História que poderia ter sido a minha se eu não tivesse descoberto a tempo. Se você é sogra e quer proteger sua família dessas noras interesseiras e criminosas, inscreva-se neste canal, porque vou continuar contando histórias reais para vocês aprenderem a identificar os sinais de perigo. Minha experiência dolorosa pode ajudar outras mães a não passarem pelo inferno que eu passei. Hoje durmo tranquila sabendo que protegi meu filho e meus netinhos dessa cobra venenosa. Os gêmeos estão crescendo numa casa cheia de amor verdadeiro e valores sólidos. Meu Paulo está curado da paixão cega e nossa família está unida novamente como sempre deveria estar. A justiça foi feita e Carmen da Silva mostrou que mãe de família experiente não é brinquedo de nora safada. Quando mexem com nossa família, mostramos que por baixo da aparência frágil existe uma guerreira que não se entrega fácil. Conta nos comentários como você lida com sua nora e deixa o like se minha história te emocionou e te ensinou alguma coisa importante. Compartilha com outras sogras que precisam ficar espertas e preparadas. E se inscreve no canal para mais histórias verdadeiras de mulheres que não se deixaram passar para trás. No próximo vídeo, vou contar como estou criando meus netinhos e reconstruindo minha família depois de tudo isso. A vida continua e está muito mais doce sem cobra no paraíso.